Urano inicia no dia 28 de agosto seu movimento de retrogradação. E agora, como seremos afetados por essa importante energia da astrologia? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então Urano era um dos últimos planetas que ainda não tinha iniciado a sua retrogradação nesse ano. Sim, é comum que nessa época do ano a gente tenha uma grande quantidade de planetas retrógrados, estava faltando Urano e ainda falta o Júpiter. Então vou deixar aqui a playlist dos retrógrados de 2023 para quem quiser saber mais de algum movimento específico. E lembrando que no domingo a Vênus está terminando a retrogradação e iniciando o movimento direto, então também é importante entender esse movimento porque, como eu falei na agenda da semana, eram energias ali que iam ser trabalhadas e a gente precisava ter maior consciência. Aquele recado de sempre, né, que eu falo sobre planetas retrógrados, que lembrar que planeta retrógrado não tem nada demais, é um movimento muito natural, nenhum planeta está andando para trás, o planeta está seguindo o caminho normal dele. Eu não sei quem inventou essa história de planeta que anda para trás, mas se a gente parasse para pensar, a Terra, em algum momento observada de Marte ou de Vênus, muito provavelmente ela está no movimento retrógrado, o planeta continua movendo do mesmo jeito, não é? Porque se parasse para engrenar, marchar ré, tudo aqui seria destruído e não faria sentido. Então não tem esse negócio. A mecânica celeste é a mesma para todos os planetas, então por isso que eu sempre falo que nenhum planeta anda para trás, exceto quando a gente observa na eclíptica, que é a faixa virtual onde a gente acompanha o passo dos astros. Então lembrando que Urano está em Touro, onde ingressou em 2019 e fica até 2025-26, quando vai ingressar definitivamente no signo de Gêmeos. Então eu já tinha até falado, né, que a gente teria uma certa repetição ali com o Plutão em Aquário e Urano em Gêmeos, algo que aconteceu lá em 1798, próximo ali da época da Revolução Francesa. Tudo isso para dizer o quê? Da importância demais desse movimento, né? Porque Urano está mexendo com o nosso senso de realidade, com as questões da materialidade que são representadas ali pelo signo de Touro, causando rupturas, causando transgressões, causando libertações e aprisionamentos também. Urano é o grande quebrador de corrente da astrologia. Só que mexendo com esse senso nosso da realidade, tá dando uma bagunçada. Então, às vezes, a gente tem a sensação de não saber direito, né? De estar perdido ali, de não processar, não dar conta de todas essas mudanças que ele está trazendo desde 2019. Então, é por isso que às vezes a gente tem essas dificuldades maiores, né? Às vezes a gente cai naquela de achar que o passado era melhor, de tentar voltar lá atrás, de conservar. Eu já falei disso várias vezes, né? Mas o importante é que a gente entenda que, dentro da lógica que eu trabalho aqui no canal Astro Libertação, a gente está num processo muito importante desse Urano, e vai ser assim por todos os signos. Em Touro, são os ensinamentos necessários que a gente precisa receber para continuar desenvolvendo segundo a transição para a era de Aquário que a gente está vivendo. Então não adianta a gente pensar que resistir muito às mudanças, né? A gente precisa ter uma habilidade maior aí para até mudar com mais rapidez, com mais facilidade e menos apego. Isso não é fácil, porque o movimento de Urano, ele é um dos transpessoais da astrologia, então ele lida com coisas que estão além da nossa consciência individualizada. São movimentos que mexem com o coletivo, né, com a nossa sociedade, até sem a gente se dar muita conta. Então, por isso é difícil mesmo a gente entender quais são essas transformações, porque a gente está vivendo isso agora e não tem muita referência do passado. Então, antes de ingressar em Gêmeos, anterior ali, o período de 1700, mas o mundo era completamente diferente. Então, dificilmente o que foi passado ali a gente vai conseguir levar agora. Principalmente porque o Urano não era nem sequer descoberto, né, pela nossa humanidade, pela ciência atual. A gente não tinha
consciência da existência desse outro planeta que acaba meio que materializando aquela consciência que a gente tenta passar aqui com o Urano. Urano representa as transgressões, rupturas, inovações, progresso, tecnologia avançada está muito relacionado a Urano, transportes de cunho tecnológico de grande porte, né, também está relacionado a Urano, mas o principal ali é esse impulso para libertação, né? Por isso que eu chamo ele de o quebrador de correntes, porque é aquele que por onde passa ele tenta romper com as limitações, mesmo que de forma radical. Então, se a gente está preso a alguma coisa, se sente aprisionado em alguma coisa, o impulso inicial de Urano seria para se libertar. Como é o quebrador de correntes da astrologia, fica difícil muitas vezes a gente seguir esses impulsos, porque a gente está, por mais que se sinta aprisionado, a gente está acostumado àquela prisão. Então aquela ideia do pássaro, né, que muitas vezes quer sair, quer fugir, mas tem medo ou não consegue sobreviver no mundo fora da gaiola. É sempre pensar, por que eu falei isso? Por que eu trouxe isso? É a metáfora, porque sempre que a gente está de frente para o desconhecido, assusta, intimida, e a nossa reação é tentar voltar para aquilo que a gente conhece bem. Então causa um movimento de resistência à mudança para que a gente conserve o mundo da forma como a gente já está acostumado a lidar. Então é difícil nesses embates que a gente não sinta isso, mas também apegar ao passado é a mesma coisa de falar assim que o tentar impedir o curso da coisa, né, do progresso, da evolução. Igual eu falo sempre aqui, não estou falando que a gente está em fase de transição à toa, é porque tem um sentido e é porque a gente precisa considerar isso de agora em diante. Aí eu já tinha falado sobre a sabedoria grega em relação ao Urano, né, que ele foi destronado pelo Saturno a partir de uma profecia, né, que a princípio, né, a sabedoria dizia que ele tinha medo de ser destronado, então ele impede que os filhos nasçam, mas continua fecundando Gaia, a mãe terra. E a partir dali Gaia pede a Saturno que ajude a se livrar dessa suposta tirania do Urano, que depois a gente vai ver que não é bem assim, né? E eu tenho aqui fazendo uns estudos e tô chegando a lugares interessantes. Mas a princípio, o Saturno castra o pai, né? Urano passa a representar outra coisa, ele passa a habitar como uma espécie de bastião, zelando ali talvez por informações, por conhecimentos mais elevados, daí onde ele é até chamado de oitava acima, mas a princípio essa história meio que queria dizer que o Saturno é herdeiro de Urano, de certa forma é. Só que tem um detalhe que deixa uma brecha muito interessante aí, que eu comecei a explorar. Nessa história, que está muito de acordo ali com a Teogonia de Hesíodo, que é Teogonia, para quem não sabe, é a história que narra a origem dos deuses. Então, todo o estudo da mitologia grega é referenciado a esse trabalho do Hesíodo, que data mais ou menos ali de 750 a.C. Nessa história, o Saturno é colocado como herdeiro do trono de Urano. Só que tem um detalhe, Urano é filho da própria Gaia, da mãe Terra. Então, na verdade, o que fica parecendo aí é que é uma tentativa de se criar em cima disso uma hereditariedade, né, do pai sendo destronado pelo filho e tudo mais, mas já era algo ali que estava tentando substituir o matriarcado. Nesse livro aqui do Joseph Campbell, ele fala exatamente isso. Então, o livro, para quem quiser, eu indico bastante. O estudo da mitologia do Campbell é muito rico, porque ele não fica restrito a uma corrente só. Ele é conhecido por estudar religiões comparadas, mitologias de todos os povos. Essa série dele tem 4 volumes e esse aqui é o volume que fala da mitologia ocidental. Na página 131, ele fala exatamente o que eu acabei de falar, que Urano seria filho de Gaia, e nessa história, né, nessa parte ali da teogonia, o que é feito é uma tentativa, né? Uma tentativa não, porque foi muito bem sucedida. É
um momento em que há a virada do matriarcado para o patriarcado. Então, quando a gente para pensar, né, parece que havia um progresso, né, foi criada essa ideia, provavelmente depois. Ainda carece de mais estudos, de mais fontes que eu vou trazer aqui depois. Mas, a princípio, foi criada essa ideia de hereditariedade, mesmo que o Saturno tivesse usurpado o trono, seria o trono do pai. Quando, na verdade, né, por tudo que indica, como representa o momento em que mudou a mitologia, vou usar essa palavra aqui por falta de outra, a sabedoria, porque isso são histórias que passam a validar a visão política, a visão que é imposta da época, né? Com esse movimento, quem passa a exercer a força do patriarcado é o Saturno, a partir do momento que destrona Urano, que na verdade era o consorte de Gaia, a mãe terra, e não o rei, como se pensava. Da Teogonia de Hesíodo, que a princípio ele não cita quem é o pai ou quem é a mãe de Urano, mas ele coloca sempre terra, céu, que ele usa a tradução aqui que a gente tem em português, e muita coisa pode ter sido perdida, ela segue a tradição romana, né? Então ele chama Urano de céu, Gaia de terra. Então ele cita terra e Urano, e não Urano-terra, como seria normal se quisesse dizer ali que o rei, né, quem governava de fato era Urano. Mas na verdade, pelo que dá para perceber, quem governava mesmo antes de Saturno era Gaia, era a mãe terra, e era o matriarcado. Então a gente está falando do exato momento em que a substituição do matriarcado, né, a opressão do matriarcado pelo patriarcado para chegar no mundo, na sociedade que a gente tem até hoje. Mas como eu disse, tudo isso carece de estudos e quem sabe quando Urano tiver, né, aproveitando aqui esse momento da revisão que ele está iniciando agora, quem sabe quando eu chegar lá em janeiro, no dia 26, ele recuperar o movimento direto, eu consiga de fato trazer mais evidências que sustentam esse ponto. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas isso é muito impactante. Isso muda a nossa forma de encarar a astrologia e de encarar todas essas histórias antigas, né, de saberes antigos. E isso é muito importante e a gente precisa muito disso para fazer esse passo, né, essa etapa da transição. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais podem estar desenhados ali no momento dessa retrogradação. Bom, essa então é a mandala do momento em que Urano inicia seu movimento retrógrado, acontecendo no dia 29 de agosto às 23h39 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Mas para quem assistiu a Agenda Estelar deve estar se perguntando, uai Cláudio, mas dia 29, não dia 28 como você mostrou inicialmente? Pois é, como eu já mostrei a mandala do dia 28, que é o momento ali que ele deixou de estar direto para começar a ficar estacionário, que é um estágio que tem antes do retrógrado, eu estou mostrando aqui a mandala, né, para não repetir a informação, do dia em que já está retrógrado, né? Ou seja, já passou de estacionário e agora está retrógrado de fato pelos softwares, né? A gente tem essa diferençazinha, tanto é que mostrava lá um S preto ou vermelho e agora está aqui com um R cortado, né, vermelho, que significa retrógrado. Mas na verdade, como eu sempre falo, no momento em que aparece o S vermelho de estacionário, ele já está em movimento de retrogradação. Estou fazendo aqui mais para a gente considerar essa outra mandala, tem até no nome aqui tá diferente, para não repetir informação e também para, né, esclarecer esse ponto aí que pode ser dúvida para muita gente. Aí a gente nota que tá aqui muito próximo do ascendente porque o horário é o mesmo, né? Um dia atrás, esse mesmo horário, ele entrou estacionário. Então aqui, 28 graus do ascendente caindo em Touro, a gente vai falar daqui a pouco. O Mercúrio ainda mais distante do que estava no dia 28, ou seja, não vai, né, ser considerado para essa leitura, já está muito distante, já está ali a quase 4 graus, né,
de retrogradação, a gente poderia falar que tem uma certa influência, mas é um trígono ainda, é uma energia fluente que vai considerar muita coisa, que não vai impactar muita coisa. Então, para a gente não misturar os dois retrógrados, vamos considerar, né, a energia de Urano influenciando os temas de Mercúrio e não Mercúrio influenciando Urano, porque a gente sempre faz essa leitura do planeta mais lento para o mais rápido, né? Então aqui, o que vai acontecer? Quem recebe aspecto de Urano retrógrado já é a Lua, que está a 22 graus, mas daqui a pouquinho vai ficar exata aqui a 23 graus, formando uma quadratura com Urano. E aí a gente precisa considerar que os temas de Urano vão influenciar no emocional. Por mais que seja um emocional mais intelectualizado, né, que haja uma tentativa da gente trabalhar o que sente pela via racional, agora vem com a influência da necessidade de liberdade, de quebrar com as ilusões que podem nos manter aprisionados em relação àquilo que a gente sente. O que é muito comum a gente sentir uma revolta, uma rebeldia, né, por conta disso, que são emoções que muitas vezes não estão sendo, né, a gente não dá a devida atenção ali. Falei muito isso no vídeo da Agenda Estelar e também no vídeo da Lua Cheia, né, que acontece no dia 30. Então é muito importante a gente já perceber que essa influência de Urano, que está fazendo a gente rever, né, os temas que ele representa, e a gente muitas vezes tem essa dificuldade por Urano ser um planeta que está além da questão individual. Ele é o que a astrologia coloca como transpessoal. É o primeiro dos transpessoais, né, que lida com movimentos da coletividade, com influências maiores, com coisas macro, né, e não diretamente no indivíduo. Mas aqui a Lua, que representa o emocional, a fertilidade, a sensibilidade, a intuição, criatividade, o maternal, está sofrendo a influência desse Urano. Então a gente pega pela via emocional para o lado individual. O que estiver acontecendo na coletividade, ou seja, as revoltas, os impulsos, né, a necessidade de liberdade, né, às vezes os prisioneiros vão buscar liberdade e vai buscar aprisionar aqueles que estão incorretamente livres, por exemplo. O Urano vai buscar tudo isso. E a gente vai receber essa carga de maneira emocional pela via da Lua, nesse dia, né? Nesse dia que de fato ele fica retrógrado. Ou seja, o que a gente precisa? A Lua passando em Aquário, que é o signo que é regido por Urano. Então, como eu falei, a Lua tende a buscar em Aquário essas questões que não só são intelectuais, mas também coletivas, que focam no bem-estar dos grupos do qual a gente faz parte. Então uma Lua que está voltada para nutrir esse lado mais social, mais coletivo nosso, e esse impulso de Urano vem no sentido de se libertar, né, o quebrador de correntes. A gente já está revendo como lida com esses temas, e na carga emocional agora a gente recebe esse impulso para libertação, para romper, para criar rupturas, para causar mudanças, para inovação, progresso e tudo que o Urano representa no campo das emoções. Não vai ser só isso, né? Outros planetas vão fazer aspectos com Urano à medida em que ele fica 5 meses em retrogradação, mas o principal é que a gente precisa entender como que a gente lida com essa necessidade de liberdade. Geralmente a gente, eu sempre falo isso nos vídeos de Urano, a gente resiste a unhas e dentes aos impulsos que ele traz. Então aqui, né, a coisa do touro, que é onde ele está desde 2019, como eu falei lá no início, requer que a gente olhe para um lado mais prático, mais objetivo, né, focado no senso de realidade e na ruptura que ele está causando nesse mesmo senso de realidade nossa. É um movimento que não cabe a nós dizer assim, não acontece, por favor não faça, está além. Quando eu digo além é porque a gente realmente não tem um mínimo de controle. Vamos pensar pela astrologia que Urano vem após Saturno, né? Até Saturno a gente já tem dificuldade, imagina o que vem após Saturno, a gente não controla. São movimentos que a gente pode falar assim, que o nosso planeta tem que passar devido à vontade, né,
da consciência cósmica, divina, universal, que controla tudo, que determina tudo. Nós estamos aqui na astrologia, a gente tenta fazer uma leitura, né? Tenta olhar com olhos humanos e interpretar a partir dessa mandala e desses posicionamentos o que seriam essas vontades, né? O que poderiam indicar, mas a gente não tem como frear. E toda vez que a gente resiste, isso causa um efeito em nós, né, no nosso mundo, da mesma forma como se a gente for radical demais, como Urano sugere, né? Então você está aprisionado, então a partir de agora você está livre. Mas não explica como e não mostra o caminho, né? Só diz você está livre, só que nem sempre isso é suficiente. Então a gente precisa trabalhar mais no nível material para construir essa liberdade. Pode ser algo que a gente esteja precisando sim, mas que isso precisa ser construído pouco a pouco para a gente chegar em algum lugar de fato. E o ascendente caindo em touro, né, já mostra essa necessidade. Eu não vou nem repetir aqui os temas de touro, porque é o que eu tô falando, né? É o que eu acabei de falar para lidar com essa energia de Urano. Às vezes, para a gente de fato conseguir essa liberdade, a gente não pode esquecer daquilo que a gente tem na materialidade, de trabalhar de forma prática, objetiva, né? Centrado naquilo que tem que ser feito, porque senão Urano representa as utopias. Aquilo que paira sobre nós, aquilo que está acima e que dificilmente a gente consegue alcançar porque são ideais. Aliás, só se tornam ideais porque a gente não trabalha de fato na prática. Então cada um vai ter que olhar dentro de si, né? Principalmente se teve aspecto ou não com esse Urano aí, iniciando a retrogradação, 23 graus de touro, né? Pode-se falar também 23 graus de escorpião aqui na oposição, assim como os signos de terra, né? Assim como leão e aquário, que vão fazer quadratura, câncer e peixes, que formam sextil. Os que ficam de fora basicamente são Áries, porque está muito próximo aqui de touro, e Gêmeos, que já começa aí, né? Já vai começando a se preparar, porque em 2025 Urano ingressa com toda a sua necessidade de ruptura no signo de Gêmeos e vai mexer com o pessoal aí. E lá no meio do céu a gente tem mais uma vez o signo de Peixes com o Saturno em conjunção ali esse ponto. Então aquilo que eu já estava falando segundo o signo de Touro, agora a gente precisa considerar ainda mais, porque Saturno e Urano têm uma história de disputa entre si, né? Saturno muitas vezes quer conservar. Saturno é corregente de Aquário, mas é um corregente que desconfia muito desse progresso do Urano. Urano vem e fala, vamos progredir, vamos para um mundo novo, para um novo mundo totalmente utópico, né? Onde não existe mais necessidades materiais, por exemplo. E o Saturno fala, não é bem assim, né? Como que a gente chega nesse mundo se hoje a gente está passando por isso, por isso, por isso? Então o Saturno pede essa estruturação. O signo de Peixes, por sua vez, por mais que a gente tenha que falar do amor incondicional, né, da capacidade de sensibilidade, empatia, de se colocar no lugar do outro, de olhar para as pessoas com um olhar mais tenro, mais afetivo, né? Até mais compassivo, estendendo esse amor para essas questões. Também tem ali a fantasia, as necessidades de escape, a coisa mais imaginativa do Peixes e que pode se perder nos oceanos quase infinitos se a gente não firmar com a energia de Saturno ali. Então, na vida pública, tudo isso vai ser esperado de nós, segundo essa energia de Urano. Então você quer ser livre, né? Mas para que você quer ser livre? Qual que é a sua visão? Para onde você quer chegar, né? A bússola, o destino, né? Tá indicado aqui. Para onde você está mirando? Para algo que pode ser benéfico para todo mundo, ou é algo que você está se perdendo ali nessa viagem mais pisciana da coisa? É isso, né, que a gente tem por enquanto dessa leitura. Espero que seja útil aí para a gente compreender um pouco mais dessa retrogradação que dura até janeiro de 2024.
Então eu falei bastante ali da importância da Lua, né? Então a gente tem que zelar pelo emocional, principalmente aí nesse momento que Urano está mudando o seu movimento. A retrogradação vai acontecer no dia 28, 29, conforme eu mostrei na mandala de hoje, indo até o dia 26 de janeiro, ou seja, cerca de 5 meses, né? 4 meses e 28 dias, para ser mais exato, mas nesse período todo aí, como o Urano é muito lento, ele vai andar do grau 23 de Touro ao grau 19. Então aí sim, na eclíptica dá a sensação de que a gente está retrocedendo, de que a gente está andando para trás. E como eu já falei, a retrogradação, que é um movimento natural do planeta, para a astrologia é tida como um momento de revisão, que a gente pode rever como a gente lida com os temas dos planetas. Ou seja, é a oportunidade que a gente tem de tentar enxergar essa questão dos aprisionamentos, das coisas que a gente se sente muitas vezes aprisionado ou acredita que aquilo ali é uma prisão. Ah, eu não posso fazer, eu não posso ser, eu não posso mostrar. Toda essa coisa que eu sempre falo aqui da gente dar vazão à nossa essência de acordo com o que a gente sente que deveria. Então tudo isso a gente pode ter uma maleabilidade maior agora que o Urano está retrógrado para a gente mudar o nosso padrão de comportamento. Isso é fácil? É claro que não, mas como eu estou indicando aqui, é uma possibilidade, é uma opção, né? É uma facilidade a mais que a gente vai ter agora de enxergar esses condicionamentos, enxergar como a gente está se mantendo muitas vezes presos a coisas que talvez já deveriam ter ido embora, resistindo às mudanças, resistindo ao progresso, né? O progresso positivo não é também qualquer coisa que a gente tem que engolir, não é bem assim. É preciso filtrar, né? Nós estamos na era da informação, tem muita coisa, muito ruído, principalmente ruído, as coisas estão cada vez mais superficiais, é difícil um aprofundamento, e requer que a gente se esforce um pouco mais para fazer essa filtragem. Mas isso faz parte do processo que a gente está vivendo. Isso, na verdade, já é o arquétipo do Aquário manifestando no nosso mundo. Então a gente está aí nessa loucura, nesse momento em que coisas da era de peixes, coisas da era de aquário, a gente precisa saber filtrar. E até por isso que eu estou trazendo essas reflexões, como eu falei lá no início, sobre essa questão toda do patriarcado, do matriarcado, para a gente perceber que está na hora de mudar de verdade o nosso mundo. A nossa oportunidade maior é essa, né? Vamos pensar, a gente está vivo no momento em que tudo começa a ser aberto de maneira desvelada, por assim dizer, e tudo vem à tona, mas isso causa uma confusão, uma dificuldade da gente entender, da gente saber. Os referenciais antigos já não funcionam mais. E por quê? Porque a gente precisa fazer essa filtragem, a gente precisa olhar para o futuro, para aquilo que a gente vai deixar para as próximas gerações, porque essas vão ser as sementes de uma nova era de verdade. Então tudo isso precisa ser refletido e isso é um dos pilares básicos, né? A pedra angular aqui do Astro Libertação é que a gente olhe para isso, a gente precisa rever tudo isso e não podemos ficar simplesmente endossando as coisas do jeito que elas são, porque elas já estavam aí quando a gente nasceu, o mundo sempre foi assim, enfim, um discurso que vocês conhecem, mas porque a gente precisa realmente esticar ao máximo essa corda para que leve a algo novo, para que realmente algo novo surja e que não ocorra o que aconteceu nas eras anteriores, onde a gente não tinha, talvez, né, vou falar aqui supondo, porque eu também não tenho tanta informação daquela época, mas que a gente não tinha acesso a tanta informação, as coisas eram muito mais fechadas, muito mais veladas, pouquíssimas pessoas tinham acesso, então a gente não conseguia ver exatamente o que era essa mudança de era, o que isso simbolizava e o impacto que isso causava. Então muita coisa se perdeu nesse sentido, mas agora a gente está vivendo uma época singular, onde isso está acontecendo, onde a gente tem informação e a gente precisa lidar com todo esse volume massivo de coisas que são geradas para exatamente fazer essa filtragem e deixar quiçá, né, uma sementinha mais positiva, mais, trazendo Urano aqui, mais utópica para uma humanidade futura que possa realmente ser capaz de ter uma condição social melhor, uma condição de vida melhor,
uma existência natural, né, de volta para a natureza, para a Mãe Terra. Por isso que eu falei da história lá, né, porque essa história desconecta a gente da Mãe Terra, da Mãe Natureza. Então a gente precisa estar em harmonia com isso, ou o planeta não vai mais suportar a nossa existência. Ou seja, tudo isso está relacionado e está acontecendo agora porque precisa, e a gente está vivo aqui exatamente para isso, para pavimentar o caminho para algo novo de verdade e não fazer como foi feito nas eras anteriores, que houve um esforço muito grande para se manter os valores, para se manter o mundo como funcionava naquela época, como as pessoas entendiam que era o certo, e isso evitou o progresso. Na verdade, não evitou o progresso, mas retardou muita coisa e fez com que muita coisa se perdesse. E com isso a gente perde ali o bonde, perde a oportunidade de manifestar potenciais novos e que sejam realmente benéficos para esse futuro que ainda não existe, mas que a gente está ajudando a moldar, a criar, enquanto a gente faz exatamente isso que a gente está fazendo aqui, uma troca de ideias. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que agora os links ficam no topo do canal, porque houve uma mudança, mas eu continuo colocando aqui na descrição. Então, se alguém quiser me chamar no WhatsApp, marcar uma consulta, entender como esses potenciais podem estar afetando o seu mapa, saber se Urano retrógrado vai atingir ou não pontos do seu mapa, tô lá no WhatsApp, é só me chamar e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre e ainda mais durante esse período de Urano retrógrado.